Se o caminho estiver escuro, Deus é a sua luz. Salmos 27:1. Quando tudo escurece, algo maior está começando. Você já sentiu que está caminhando no escuro, sem direção, sem resposta, sem saber qual decisão tomar? Como se tudo aquilo que antes fazia sentido, agora estivesse confuso, pesado e silencioso? Talvez você tenha orado, buscado, esperado. E mesmo assim, nada mudou. O silêncio continua, o caminho não se abre, e a sensação é de estar perdido dentro da própria vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. E se esse escuro que você está vivendo não for abandono, e sim um cenário onde Deus está começando algo que você ainda não consegue ver? A palavra declara em Salmos 27:1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Perceba isso. Ele não diz que não haverá escuridão. Ele diz que, mesmo quando ela vier, existe uma luz que não depende das circunstâncias. Porque a verdade é essa: Deus não perde o controle quando tudo escurece na sua vida. Na verdade, muitas vezes, é exatamente nesse ambiente que Ele começa a trabalhar com mais profundidade. Quando você não vê, Ele está movendo. Quando você não entende, Ele está alinhando. Quando tudo parece parado, Ele está preparando algo que só pode nascer no invisível. Isaías 45:2 diz que Ele vai adiante de você, endireitando caminhos tortuosos. Isso significa que, mesmo sem você perceber, existe uma direção sendo construída agora. Então, talvez o seu maior erro não seja estar no escuro, mas pensar que Deus não está nele com você. E é exatamente isso que você vai começar a entender a partir de agora. Porque quando essa chave vira dentro de você, o escuro deixa de ser um lugar de medo e passa a ser um lugar de revelação. O escuro não é ausência, é transição. Existe algo que quase ninguém te ensina quando você entra em um período de escuridão. O fato de você não estar vendo não significa que Deus saiu. Significa que Ele está mudando a estação da sua vida. O problema é que a nossa mente foi treinada para associar escuro com abandono, com fracasso, com perda de controle. Mas espiritualmente, o escuro muitas vezes é sinal de transição. Olha o que diz Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui os momentos em que você não entende nada do que está acontecendo. Porque Deus trabalha em ciclos, e nem todos eles são claros aos seus olhos. Pensa nisso. Quando uma semente é plantada, ela não cresce na luz, ela cresce debaixo da terra, no escuro. E justamente ali, onde ninguém vê, onde parece que nada está acontecendo, a transformação mais importante está começando. Raízes estão sendo formadas antes de qualquer fruto aparecer. Talvez você esteja nesse lugar agora. Um lugar onde tudo parece parado, sem resposta, sem direção. Mas o que você chama de estagnação, Deus chama de preparação. Jó 23:10 declara: Mas Ele sabe o caminho por onde ando. Se Ele me provar, sairei como ouro. Perceba isso. Mesmo sem entender, existe um caminho sendo acompanhado por Deus. Nada está fora do controle dele. O escuro que você está vivendo pode ser o ambiente onde sua fé está sendo aprofundada, onde sua dependência está sendo alinhada, onde seu caráter está sendo moldado para aquilo que você pediu em oração. Porque se tudo fosse claro o tempo todo, você não precisaria confiar. E sem confiança, não existe relacionamento verdadeiro com Deus. Então, talvez a pergunta não seja: por que está escuro? Mas sim, o que Deus está formando em mim nesse processo? E essa resposta começa a mudar tudo, porque quando você entende que é transição, você para de resistir e começa a amadurecer. Quando a sua visão falha, a direção de Deus começa. Existe um ponto na caminhada em que a sua visão simplesmente não alcança mais. Você tenta prever, calcular, entender, mas nada fecha. E isso gera uma sensação de insegurança, como se você estivesse perdendo o controle. Só que, espiritualmente, esse é exatamente o ponto onde a direção de Deus começa a se tornar mais clara do que a sua própria lógica. Provérbios 3:5-6 diz:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Perceba a ordem. Primeiro vem a confiança, depois vem a direção. Não é o contrário. A gente foi acostumado a querer enxergar para depois decidir. Mas no reino de Deus, muitas vezes você precisa decidir confiar antes de enxergar qualquer coisa. E isso confronta diretamente a necessidade humana de controle. É por isso que a sua visão precisa falhar em certos momentos. Porque enquanto você ainda acha que consegue entender tudo sozinho, você não se entrega completamente à condução de Deus. E sem entrega, não existe direção espiritual verdadeira. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Isso não é uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Andar por fé significa continuar mesmo quando a visão não confirma, quando o cenário não ajuda, quando o caminho não está claro. Talvez hoje você esteja tentando enxergar tudo antes de dar o próximo passo. Mas Deus está te ensinando algo mais profundo. Você não precisa ver para ser guiado, você precisa confiar para ser direcionado. E é nesse ponto que algo muda dentro de você. Porque quando a sua visão deixa de ser o seu guia, a presença de Deus começa a assumir esse lugar. E quando ele assume, o caminho pode até continuar invisível, mas nunca estará sem direção. A luz de Deus não ilumina o futuro inteiro. Existe uma expectativa silenciosa dentro de você que diz: se Deus está me guiando, então tudo deveria estar claro. Mas não é assim que a luz de Deus funciona. Ela não ilumina o caminho inteiro de uma vez. Ela revela apenas o suficiente para o próximo passo. Salmos 119, 105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Perceba a profundidade disso. Não diz que é um holofote que revela tudo à distância. Diz que é uma lâmpada para os pés. Ou seja, clareza para o agora, não para o controle do amanhã. E isso confronta diretamente a ansiedade que tenta dominar o coração. Porque a gente quer garantias, quer saber como tudo vai terminar antes mesmo de começar. Mas Deus trabalha com dependência diária, não com antecipação completa. Em Êxodo 13, 21, o povo de Israel era guiado por uma coluna de fogo durante a noite. Aquela luz não mostrava o destino final. Ela apenas indicava por onde caminhar naquele momento. E todos os dias eles precisavam olhar novamente para aquela direção. Talvez o seu maior incômodo hoje não seja o escuro em si, mas o fato de não ter controle sobre o que vem depois. Só que se Deus te mostrasse tudo de uma vez, você confiaria menos, dependeria menos, buscaria menos. A luz de Deus não é sobre te dar segurança no futuro, é sobre te manter conectado no presente. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de exigir respostas completas e começa a valorizar direções simples. Você para de esperar clareza total e aprende a obedecer no pouco. Porque quem aprende a dar passos pequenos com Deus nunca fica perdido, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Existem respostas que só aparecem no escuro. Há respostas que você nunca encontraria enquanto tudo estivesse claro, porque a luz constante das certezas pode esconder perguntas profundas que só surgem quando tudo se cala. É no escuro que você começa a se ouvir de verdade e, principalmente, a ouvir Deus de uma forma que antes não era possível. Oséias 2,14 diz: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Perceba isso. Deus leva para um lugar de aparente vazio, não para afastar, mas para falar de forma mais íntima. O deserto, o silêncio, o escuro, não são ausência de voz, são ambientes de profundidade. Quando tudo está bem, você ora de forma superficial. Quando tudo escurece, a oração se torna real, sem máscaras, sem pressa, sem distrações. E é nesse nível de sinceridade que respostas começam a surgir, não necessariamente sobre o que você queria saber, mas sobre o que você precisava entender. Lamentações 3:25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esperar
não é passividade, é posicionamento. É decidir permanecer mesmo sem respostas imediatas, confiando que algo está sendo revelado além do que os olhos conseguem ver. Talvez você esteja procurando respostas externas, sinais claros, mudanças visíveis. Mas Deus está gerando respostas internas, alinhando sua mente, tratando suas emoções, corrigindo sua direção espiritual. Porque existem coisas que só podem ser entendidas quando o barulho diminui, quando as distrações saem, quando você não tem mais para onde correr. E nesse lugar, onde tudo parece silencioso, é onde a voz de Deus começa a fazer mais sentido do que qualquer outra. O medo é mais forte na ausência de luz, mas não na presença de Deus. O medo sempre cresce no lugar onde falta clareza. Ele se alimenta de incertezas, de cenários que você imagina, de respostas que não chegam. No escuro, a mente começa a criar possibilidades negativas e de repente você se vê paralisado, sem saber se avança ou recua. Mas existe algo que o medo não consegue suportar: a presença real de Deus. Salmos 27:1 declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Isso não é ausência de problema, é posicionamento espiritual. Davi não diz que não havia inimigos. Ele afirma que, mesmo com eles, havia uma luz maior do que qualquer ameaça. O medo não desaparece porque a situação muda. Ele perde força quando a sua percepção de quem Deus é se torna maior do que o problema que você enfrenta. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A presença vem antes da solução. Talvez você esteja esperando o medo ir embora para então confiar. Mas no reino de Deus, você confia primeiro. E então o medo perde o espaço que ocupava dentro de você. Perceba isso com clareza. O escuro não é o problema. O problema é quando você tenta atravessar esse escuro sem reconhecer a presença de Deus ao seu lado. Quando você entende que Ele está com você, algo muda internamente. O cenário pode não ter se transformado ainda, mas a forma como você enxerga já não é a mesma. E isso muda sua postura, suas decisões, sua paz. Porque onde a luz de Deus entra, o medo não permanece. Deus apaga certas luzes para te guiar melhor. Nem toda luz que você seguia vinha de Deus. Algumas eram apenas facilidades, outras eram atalhos, outras eram caminhos que pareciam bons aos seus olhos, mas não estavam alinhados com o propósito dele. E é por isso que, em certos momentos, Deus permite que algumas luzes se apaguem. Provérbios 14:12 diz: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso revela algo sério. Nem tudo que parece claro, fácil e lógico é direção de Deus. Às vezes, o que você chama de escuridão é, na verdade, um livramento disfarçado. Você já percebeu como algumas portas se fecham de forma inesperada? Como certos planos simplesmente não avançam, mesmo quando tudo parecia favorável? Isso não é acaso. Muitas vezes, é Deus interrompendo uma rota que te levaria para um lugar errado. Salmos 37:23 diz que os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Confirmados, não acelerados à força. Isso significa que quando algo não se sustenta, quando a luz que você seguia se apaga, existe uma mão invisível ajustando o caminho. O problema é que a gente se apega ao que era confortável. E quando aquilo some, interpretamos como perda, como fracasso, como confusão. Mas espiritualmente pode ser precisão. Pode ser Deus retirando distrações para que você finalmente enxergue a direção correta. Porque enquanto havia muitas luzes competindo pela sua atenção, você não conseguia discernir qual era a verdadeira. Então Deus simplifica. Ele reduz. Ele silencia. Ele apaga o que não vem dele. E é nesse novo cenário, onde parece mais escuro do que antes, que a luz verdadeira começa a se destacar. A confusão pode ser um sinal de realinhamento espiritual. A confusão incomoda porque quebra a sensação de controle. Você não sabe mais o que pensar, o que decidir, nem qual direção seguir.
Tudo aquilo que parecia certo começa a perder força, e isso gera um desconforto interno difícil de explicar. Mas, espiritualmente, esse tipo de confusão nem sempre é algo negativo. Muitas vezes é um sinal de que Deus está realinhando a sua mente e o seu coração. 1 Coríntios 14:33 diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, como explicar esse momento que você está vivendo? A resposta está no processo. A confusão não vem de Deus como destino, mas pode surgir quando Ele começa a desmontar estruturas que você construiu sem perceber. Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação envolve troca, e toda troca gera instabilidade no início. Aquilo que você acreditava começa a ser confrontado. Decisões antigas já não fazem mais sentido. Prioridades mudam, e nesse processo é natural sentir confusão, porque você ainda não chegou no novo, mas já não consegue permanecer no antigo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem Deus está formando. E isso gera um vazio, uma sensação de não pertencer nem ao passado nem ao futuro. Mas é justamente aí que o realinhamento acontece. Deus começa a ajustar sua forma de pensar, de reagir, de escolher. Ele tira aquilo que te prendia, mesmo que isso cause desconforto temporário. Porque a confusão que vem antes da clareza não é perda, é reposicionamento. E quando esse alinhamento se completa, você percebe que aquilo que parecia bagunça era Deus organizando tudo de um jeito que você nunca conseguiria sozinho. Quando você não sabe o que fazer, Deus observa em quem você confia. Existe um tipo de momento que revela mais sobre você do que qualquer outro. Aquele em que você realmente não sabe o que fazer. Sem direção clara, sem confirmação, sem resposta imediata. É nesse ponto que muitas pessoas entram em ansiedade, tentam forçar decisões, correm atrás de qualquer saída. Mas, espiritualmente, esse é um dos momentos mais importantes da sua caminhada. Segundo Crônicas 20:12, traz uma declaração poderosa. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Perceba isso. Não saber o que fazer não é fraqueza, é oportunidade de posicionamento. A questão nunca foi ter todas as respostas, mas para onde você direciona o seu olhar quando elas faltam. Deus não está apenas interessado na decisão que você vai tomar. Ele está observando em quem você confia enquanto decide. Se você se apoia no medo, na pressa, na opinião dos outros, ou se você se aquieta e escolhe confiar nele mesmo sem entender. Salmos 27 diz: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Isso revela uma escolha interna. Quando tudo está indefinido, você recorre ao que é visível ou permanece firme no invisível? Talvez hoje você esteja pressionado para agir rápido, para resolver logo, para sair desse estado de incerteza. Mas nem toda urgência vem de Deus. Muitas vezes, Ele permite o silêncio exatamente para revelar onde está a sua dependência, porque é fácil dizer que confia quando tudo está claro. Mas quando não há direção, a sua reação revela a verdade, e é nesse lugar que algo profundo acontece. Você começa a perceber que confiar não é sobre sentir segurança. É sobre decidir permanecer, mesmo sem garantias. E quando essa confiança se estabelece, a direção começa a surgir de forma que você não conseguiria forçar por conta própria. O escuro revela o que a luz escondia. Existe uma verdade desconfortável que poucos querem encarar. Nem toda luz revela, algumas apenas distraem. Enquanto tudo está bem, funcionando, iluminado pelas facilidades e pelas respostas rápidas, muitas coisas dentro de você permanecem escondidas. Motivações, feridas, inseguranças, padrões. Tudo isso pode ficar disfarçado quando a vida está clara. Mas quando o escuro chega, não há mais para onde fugir. Aquilo que estava encoberto começa a aparecer. E não porque Deus quer te expor, mas porque Ele quer te curar. Hebreus 4:13 diz:
E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso significa que, diante de Deus, nada fica escondido. E o escuro se torna o ambiente onde essa verdade vem à tona. Você começa a perceber reações que antes ignorava, pensamentos que nunca questionou, emoções que estavam guardadas há muito tempo. E isso pode ser desconfortável, porque exige honestidade. Salmos 139, 23, 24 traz uma oração profunda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Perceba isso. Davi não pede apenas direção, ele pede revelação interna. Porque não adianta Deus iluminar o caminho externo se o interior continua desalinhado. Talvez o escuro que você está enfrentando esteja revelando áreas que precisam ser tratadas. Não como condenação, mas como oportunidade de transformação. E quando você aceita esse processo, algo poderoso acontece. Aquilo que antes te limitava começa a perder força. Aquilo que estava escondido deixa de te controlar, porque a verdadeira luz de Deus não apenas mostra para onde ir, ela revela quem você precisa se tornar no caminho. Deus guia mais por paz do que por explicações. Existe uma expectativa dentro de você que pede explicações. Você quer entender o porquê, o como, o quando. Quer lógica, sequência, confirmação visível. Mas a forma como Deus guia nem sempre passa pela explicação. Muitas vezes passa pela paz. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Perceba isso, é uma paz que excede o entendimento. Ou seja, não depende de você compreender para sentir. Isso confronta diretamente a necessidade de controle. Porque a gente se sente seguro quando entende, mas Deus te ensina a se posicionar quando sente a direção, mesmo sem conseguir explicar. Colossenses 3:15 diz: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. A palavra domine aqui revela algo forte. A paz deve governar suas decisões, não a pressão, não o medo, não a ansiedade. Talvez você esteja esperando uma resposta clara, um sinal visível, uma confirmação externa. Mas Deus já liberou algo dentro de você. Uma paz que não faz sentido para quem olha de fora, mas que no seu interior aponta o caminho. E ao mesmo tempo, você percebe que quando pensa em certas decisões, algo trava, algo incomoda, algo tira a paz. Isso também é direção. Nem sempre Deus fala apenas pelo que libera, mas também pelo que restringe. Isaías 30:21 diz: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Essa voz muitas vezes não vem com barulho, vem com convicção silenciosa. Porque a direção de Deus não precisa ser barulhenta para ser clara. E quando você aprende a reconhecer essa paz, você para de depender de explicações completas e começa a caminhar com segurança, mesmo sem entender tudo. Existe uma luz interior que você aprende a reconhecer. Com o tempo, algo começa a mudar dentro de você. Aquela necessidade de sinais externos, confirmações visíveis e respostas imediatas, começa a perder força. E no lugar disso, surge uma sensibilidade diferente, uma luz interior que você aprende a reconhecer. João 8:12 diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perceba isso. Não é apenas sobre ver um caminho, é sobre carregar uma luz dentro de si. Quando você se aproxima de Deus, essa luz começa a influenciar seus pensamentos, suas decisões, sua percepção. Romanos 8:14 declara: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito não significa ouvir uma voz audível o tempo todo, mas desenvolver discernimento. É uma percepção que cresce com a intimidade. Você começa a perceber quando algo está desalinhado, mesmo que externamente pareça certo. Sente quando uma decisão não traz paz.
discernir quando é impulso, quando é medo e quando é direção. Provérbios 20:27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso revela que Deus usa o seu interior como canal de direção. Mas essa percepção não nasce pronta. Ela é desenvolvida. E é por isso que o escuro também é necessário. Porque quando não há tantas distrações externas, você começa a prestar atenção no que está acontecendo dentro. Talvez você esteja esperando algo extraordinário, um sinal fora do comum. Mas Deus está te ensinando a reconhecer algo mais profundo e constante. Uma direção que não depende do ambiente, mas da conexão. E quanto mais você aprende a reconhecer essa luz interior, menos você se perde, mesmo quando tudo ao redor ainda parece escuro. Quanto mais escuro, mais visível se torna a luz. Existe um princípio que muda completamente a forma como você enxerga o que está vivendo. A luz nunca brilha tanto quanto no escuro. É no contraste que ela se torna evidente. Quando tudo está claro, a luz passa despercebida. Mas quando a escuridão aumenta, até a menor fonte de luz se torna impossível de ignorar. João 1:5 declara: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Perceba isso. A escuridão não tem poder para apagar a luz, pelo contrário, é nesse cenário que ela se manifesta com mais força. Talvez você esteja olhando para o escuro como um problema, mas espiritualmente, ele pode ser o palco onde a luz de Deus vai se tornar mais evidente do que nunca na sua vida. 2 Coríntios 4:6 diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Isso revela que a luz não depende das condições externas, ela nasce de uma ação direta de Deus. Quando tudo está bem, você reconhece a bênção. Mas quando tudo escurece, e ainda assim você encontra força, paz, direção, isso não vem de você. Isso revela a presença de Deus de forma mais clara. É no escuro que você percebe que não está sozinho, que existe uma força que sustenta, uma paz que permanece, uma direção que não se perde. E isso muda completamente a sua perspectiva, porque você para de lutar contra o escuro e começa a perceber o que está sendo revelado nele. A luz não precisa eliminar toda a escuridão para provar que está presente. Basta existir, e tudo ao redor já não é mais o mesmo. Deus não te guia pela pressa, mas pelo processo. Existe uma tensão constante dentro de você que diz: precisa acontecer agora. A pressa tenta te empurrar para decisões rápidas, soluções imediatas, respostas urgentes. Mas o problema é que a pressa quase nunca está alinhada com a forma como Deus trabalha. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, não no seu tempo, no tempo dele. E isso confronta diretamente a ansiedade que quer acelerar aquilo que ainda está em construção. Isaías 28:16 declara: aquele que crer, não se apresse. Perceba isso com profundidade. A pressa é um sinal de insegurança, enquanto a fé gera estabilidade. Quem confia não precisa correr, porque sabe que está sendo conduzido. Talvez você esteja tentando sair do escuro rápido demais. Quer respostas imediatas, quer clareza total, quer resolver tudo de uma vez. Mas Deus está mais interessado em formar algo dentro de você do que simplesmente resolver o que está fora. Tiago 1:4 diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso revela que o processo não é atraso, é desenvolvimento. Cada etapa que você atravessa no escuro está moldando sua maturidade, sua fé, sua percepção espiritual. Se tudo acontecesse rápido, você até chegaria em algum lugar, mas não estaria preparado para permanecer nele. A pressa quer resultados. Deus quer transformação. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de ver o tempo como inimigo e começa a enxergar como ferramenta. Você para de tentar forçar portas e aprende a esperar a direção. Porque quem é guiado por Deus não chega atrasado, chega preparado. A fé é provada quando você continua mesmo sem ver. Existe um momento na caminhada
em que não há mais sinais, não há confirmação visível, não há clareza no caminho. E é exatamente aí que a fé deixa de ser discurso e se torna decisão. Continuar mesmo sem ver é o ponto onde muitos param, mas também é o ponto onde os que permanecem são transformados. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso não é sobre sentir segurança. É sobre sustentar uma convicção quando tudo ao redor parece contrário. A fé verdadeira não depende de evidência. Ela se mantém mesmo na ausência dela. Abraão é um exemplo claro disso. Romanos 4:18 diz que ele creu contra a esperança. Ou seja, não havia mais nada visível que sustentasse a promessa, mas ainda assim ele decidiu continuar. Isso é fé madura. Talvez você esteja nesse ponto agora. Já orou, já esperou, já tentou entender. E mesmo assim o cenário não mudou. E a pergunta começa a surgir: vale a pena continuar? 2 Coríntios 5:7 responde: porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé é continuar quando a visão não ajuda. É escolher permanecer quando não há garantias externas. E é nesse lugar que algo profundo acontece. Sua fé deixa de depender do que acontece ao redor e passa a se sustentar em quem Deus é. Não mais em resultados, mas em caráter. Não mais em respostas, mas em presença. Porque continuar no escuro confiando em Deus é a maior prova de que a sua fé não está nas circunstâncias, mas na luz que você carrega. E quem aprende a continuar, começa a viver coisas que só são liberadas para quem não desistiu no meio do caminho. Se Deus é sua luz, o escuro nunca será o seu destino final. Chega um momento em que você precisa decidir em que verdade vai se firmar. Não no que você sente, não no que você vê, não no que parece estar acontecendo agora, mas no que Deus já declarou. Porque o escuro pode até fazer parte do processo, mas nunca foi projetado para ser o seu destino. Salmos 27:1 afirma com clareza: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não é uma luz temporária, não é uma presença instável, é uma identidade constante. Se Ele é a sua luz, então o escuro não tem autoridade para definir o fim da sua história. Miqueias 7:8 declara: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Perceba a força disso. Não importa o quão profundo tenha sido o momento de escuridão, existe uma certeza maior sustentando tudo. A luz de Deus continua presente. Talvez você tenha começado esse caminho se sentindo perdido, sem direção, com perguntas sem resposta. Mas agora algo precisa estar mais claro dentro de você. O fato de que nunca foi sobre enxergar tudo, sempre foi sobre confiar em quem te guia. João 12:46 diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permanecer, isso significa que o escuro pode até ser uma fase, mas nunca será permanente para quem decide permanecer em Deus. E aqui está a chave final. A sua história não está sendo escrita pela escuridão que você enfrentou, mas pela luz que você escolheu seguir. Então levante sua fé, reposicione sua confiança, continue caminhando, mesmo que ainda não veja tudo. Porque se Deus é a sua luz, não existe escuridão capaz de apagar o destino que Ele preparou para você. Amém.